tivemos um professor, vários de nós tivemos um professor que marcou a nossa geração no Palavra da Vida, no seminário, com um jeito de ser, de lecionar e com frases muito interessantes e muito marcantes. E esse professor esteve com a nossa igreja alguns anos atrás, numa mini conferência teológica. O nome dele é Jairo Moreira, alguém que eu quero trazer aqui outras vezes. E o Jairo Moreira tinha uma frase que eu gostava muito, e ele sempre falava, e a frase era: nós somos o povo do livro. E ele mencionava, vindo de um pastor mais de outra geração, que as pessoas pegavam o seu livro, a Bíblia, e iam para a igreja de domingo, e isso marcava quem era crente no domingo. Pode usar celular, tá? Não é esse o ponto, mas é o povo do livro. E nessa questão de Bíblia e importância, eu lembro de algumas frases tão interessantes. Alguém chegava e falava assim: Jairo, eu vou roubar a sua, querida, tá? Depois eu te devolvo. Jairo, indica para mim um livro sobre ministério pastoral, algum livro importante, relevante. Ele falava assim: sobretudo o Novo Testamento. Eu lembro que um aluno, não vou falar o nome, que ele depois se tornou um pastor conhecido, ele falava o seguinte: professor, na minha igreja, o pastor tem que se aposentar com 70 anos, isso está no estatuto. O que a gente deve fazer? Ele dizia assim: acho mais fácil mudar o estatuto do que o Novo Testamento. E esse era o Jairo Moreira, que tem essas frases, Mas na minha formação, esse tipo de ênfase nas escrituras, no livro, começou penetrou na minha alma, especialmente eu que vim de movimentos pentecostais, e neopentecostais inclusive, e essa é uma das ênfases que ficou marcada no meu coração, que nós somos o povo do livro. Aliás, são duas grandes ênfases que eu tenho no meu ministério. ênfase significa algo que nos chama mais atenção, não significa exclusividade, ok? Mas a primeira grande ênfase que eu tenho tido no meu ministério tem sido a pessoa de Jesus Cristo. Cara, a pessoa de Jesus, realmente eu entendo Jesus como grande salvador, o nosso amigo, o socorro bem presente, o pastor das nossas almas. E eu tenho saudade de pregar nos evangelhos, às vezes, porque nos evangelhos você via Jesus, presente na igreja, é como se a gente estivesse sentado assistindo a cena das coisas que ele fazia e que ele falava. Então essa tem sido uma grande ênfase. Inclusive, quando eu fui fazer o mestrado, eu fui fazer por causa dos evangelhos, para compreender um pouquinho mais, ou melhor, a pessoa de Jesus. Então essa é uma ênfase. A segunda ênfase que eu quero trazer para vocês hoje, então Jesus como a palavra encarnada, e essa segunda ênfase é a palavra revelada, ou as escrituras. E se existe algo que tem marcado a minha vida, e de uma forma muito forte, é que eu realmente acredito no poder transformador da palavra de Deus. Eu acredito nisso, com todas as forças, eu acredito nisso. Na minha leitura, não existe nenhum outro meio confiável de compreensão da vida, de compreensão da fé, de compreensão da igreja, de compreensão própria. E eu creio na Escritura como suficiente, completa, inerrante. E sou apaixonado por estudar a Bíblia. E, inclusive, a ênfase que eu fiz no mestrado é exegese, estudar o texto e o texto que se refere a Jesus. Então, essas duas coisas aqui. Eu acredito que, de fato, quando a gente abre a Bíblia e estuda ela da forma correta, que não é difícil não, é ler como ela foi escrita. Cara, é Deus falando com a gente. Deus falou com você hoje. Eu li o texto do jeito que ele foi escrito. Sim, falou na Escritura. E nós aqui na nossa igreja passamos bastante tempo nos últimos anos lidando com a pessoa de Jesus, quando estudamos semana a semana o Evangelho de Mateus. Mas eu creio que talvez teria sido bom em algum momento ter dado
a mesma ênfase também, a importância das Escrituras na vida da igreja. Então, nunca é tarde, né? Estamos aí. Então, hoje para mim, gente, é essencial ter numa igreja pessoas que creem na Escritura como palavra de Deus, porque se não tivermos essa palavra viva que nos transforma, cara, como que a gente vai ter ministério? Como que eu posso falar alguma coisa útil para você se você não acredita eventualmente que essa é a fonte da verdade? E às vezes, como pastor e como igreja, a gente precisa simplesmente afirmar aquilo que é tão, às vezes parece tão óbvio e claro, mas a gente precisa falar, não, é isso mesmo que a gente acredita. E as Escrituras são para mim esse fundamento da vida, para ela mesma, né? Mas na nossa igreja, no nosso ministério, elas são o fundamento da transformação que Deus opera em mim e em você. E por causa então, turma, disso que a gente acredita na Escritura, eu vou falar para vocês o que eu penso mesmo. Cara, por isso, eu estou falando muito cara aqui, né? Por causa das Escrituras, cara, eu estou disposto a perder meu ministério. A igreja não quer um pastor que prega a Escritura? Tudo bem, eu saio em paz. Por causa das Escrituras, cara, é possível eventualmente sair da igreja. Eu saio. Por causa das Escrituras, eu estou disposto a... Diz que a Bíblia é a palavra de Deus e eu atiro. Eu vou falar, pode atirar. E não existe nada mais valioso na vida de um cristão do que o seu relacionamento com Deus, através da Escritura. E eu creio que chegou o momento de reforçar, diante da nossa igreja, já desde a semana passada, esse ponto que é tão fundamental na nossa vida. Nós não podemos permitir que no nosso meio surja a ideia de que as Escrituras não são suficientes, que as Escrituras não são o todo. Tudo o que vem é acessório a algo revelado na Escritura. Até quando a gente ora, a oração deveria ser compatível com a Escritura. E é isso que eu quero recomeçar a ver com vocês hoje, a partir do que lidamos semana passada com um pequeno texto que é: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E um dos pontos, naquela ideia de que estamos no mundo, mas não somos do mundo, Jesus ora pela nossa santificação bíblica, não é uma santificação qualquer. E eu quero dar continuidade a lidar com esse tema das Escrituras como fundamento do nosso caráter e da vida santa diante de Deus. Eu vou pedir que você abra comigo então o texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17. Desculpa, põe para nós lá, Mateus. E eu falando com vocês aqui, já começo a ficar empolgado, porque esse tema realmente, ele mexe comigo. Então 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 17, nós vamos lidar com o presente de Deus hoje. Você tem um presente hoje aqui, nós temos um presente, e é isso que eu quero lidar com vocês hoje. Eu vou lidar especificamente versículos 16 e 17, mas vamos pegar o parágrafo todo do versículo 14 e 17, que diz assim: quanto a você, ou na versão mais antiga, tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo foi escrito para um pastor. Já em 2 Timóteo é um pastor jovem, mas não tão jovem. Já tem alguns anos de ministério. E Timóteo é esse camarada que pega uma igreja com sérios problemas. E os problemas da igreja de Éfeso, que é onde Timóteo pastoreia, em primeiro lugar são problemas doutrinários.
Em Atos capítulo 20, Paulo se despede dos anciãos de Éfeso e diz assim: depois da minha partida surgirão no meio de vós, dentre os pastores, dentre os líderes da igreja, lobos que não pouparão o rebanho. E 2 anos depois, de fato, Paulo manda Timóteo para Éfeso e diz: eu te mandei para Éfeso para que eles aprendam para que não preguem outro evangelho. 2 anos depois da partida de Paulo, já tem gente naquela igreja pregando um evangelho diferente do que Paulo pregava. E Timóteo tem esse enorme desafio de enfrentar uma igreja com problemas doutrinários e mais, com problemas na liderança. Tanto é que a maioria das orientações de Paulo a Timóteo são ou com respeito à doutrina ou com respeito à liderança da igreja. E para piorar, Timóteo é aquele camarada que não canta no karaokê da igreja. Ele é tímido. Ele é um camarada mais quietinho, não é? Tem pastor que canta e dança no karaokê da igreja. Mas Timóteo não. Timóteo, ele só fica assim. Glaucio. E esse homem tímido, introvertido, com muita gente na igreja querendo mandar, e algumas pessoas indo de casa em casa, deturpando a mensagem que é pregada por ele. Pessoas, segundo Timóteo capítulo 2, usadas pelo diabo dentro da igreja. E Paulo então escreve para que Timóteo receba instruções do apóstolo e seja um baita pastor numa igreja difícil. E as soluções apontadas por Paulo em 1 Timóteo e em 2 Timóteo são soluções em apenas 2 áreas. Nessa igreja com tanto problema, Paulo enfatiza apenas 2 áreas. A primeira área é a doutrina. E em 1 e 2 Timóteo, o tema mais relevante é prega a palavra, ensina a doutrina. E o segundo tema é vive a palavra, que é a ideia de caráter. A solução para uma igreja problemática é pregar a Bíblia e aplicar a Bíblia. Só isso. E assim Timóteo, para vencer nessa igreja difícil, grande, problemática, ele precisa de uma doutrina aplicada à vida. E no capítulo 3 que nós estamos aí, é muito interessante porque ele começa da pior forma possível. Abra comigo aí 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Dá uma olhadinha a descrição que Paulo faz. Se ele queria encorajar alguém, lamento, Paulo do céu, né? 2 Timóteo 3, 1 em diante diz assim, olha lá: saiba disto, amigão, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Cara, se Paulo está falando, é terrível. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, precipitados, fui precipitado aqui, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E olha aqui, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. Nesse tendo aparência de piedade, você está vendo que isso aqui é dentro da igreja. Não é incrédulo que quer ser bonzinho, é dentro da igreja. Versículo 6 a 9, olha lá. São estes que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé e não irão longe, porém, como no caso de Janes e Jambres, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Esse é o diagnóstico de Paulo de como vai ficando a igreja que Timóteo começa a pastorear lá atrás e que chega até os dias de hoje. E como então Paulo ensina esse camarada a combater uma situação grave dessa?
É gente dentro da igreja se mostrando bonzinho, criando problema e tudo mais. E ele combate nesse capítulo de duas formas que começam, olha lá, uma expressãozinha na versão revista atualizada, tu porém. O primeiro tu porém está no versículo 10. E nesse primeiro tu porém, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito e fé. Enfim, e depois o segundo tu porém está no versículo 14. E nesses dois tu poréns de Paulo para combater esses problemas da igreja, ele fala primeiro uma aplicação pessoal. Você tem seguido o meu ensino. Depois ele faz um princípio geral. Isso acontece no primeiro tu porém e acontece no segundo tu porém. E nós vamos lidar hoje só com esse segundo aqui. Nesse segundo tu porém, Paulo ele vai falar, em primeiro lugar, Timóteo, observa as pessoas que te ensinaram. E em segundo lugar, ele vai falar, observa a fonte ou as características de onde vieram essas informações. Doutrina e caráter, e nós vamos enfatizar hoje somente o aspecto da doutrina. Versículos 16 e 17. Versículos 16 e 17 começam com toda a escritura inspirada por Deus. Dá uma olhada aí. É um versículo dos mais importantes na história da teologia. E esse comecinho, toda a escritura inspirada por Deus, vai servir para a gente da mensagem central desses dois versículos. E eu quero mudar levemente as palavras aqui, com toda cautela. Toda a escritura inspirada por Deus significa, de outra forma a gente colocar isso, que a Bíblia é um presente de Deus. A Bíblia é um presente de Deus. Olha lá, a Bíblia é um presente de Deus, diz assim o texto, versículos 16 e 17, escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é um presente de Deus. A palavra inspirada que é usada aqui é uma palavra usada no Novo Testamento apenas uma única vez. E ela junta duas palavras, aquilo que é soprado para fora. Juntada essas duas palavras, foi traduzida por inspirada. Sentido de que ela foi dada, a Escritura foi revelada, ela foi iniciada, ela é iniciativa, ela é presenteada por Deus para nós. O que nós temos em mãos hoje, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, fora os apócrifos não, mas Antigo e Novo Testamento, o que nós temos hoje na mão, é algo que Deus deu, que Deus trouxe para nós, é algo sobrenatural, veio de uma revelação divina especial, dada diretamente por Deus, normalmente aos seus santos apóstolos, Novo Testamento, e aos seus santos profetas. É um livro normal, tem histórias, tem sujeito, verbo, predicado, mas ao mesmo tempo é um livro sobrenatural, soprado, inspirado por Deus. E assim a gente pode dizer que o que Paulo quer dizer para Timóteo aqui é que a Bíblia é esse presente dado por Deus para a humanidade. Ele entrega para Timóteo, para o crente, tudo o que Deus pensa sobre a vida, a salvação, sobre ele mesmo, sobre a morte, sobre a igreja. E turma, a gente vive tempos tão difíceis. São tantas as vozes que se dizem confiáveis. O que nós precisamos é ter certeza de que se essas vozes que a gente ouve, tantas vozes, se elas de fato estão em conformidade com a voz de Deus, revelada nas Escrituras. E turma, são tantos os pregadores, são tantos os livros que nós temos acesso, tantos autores, mas a gente muitas vezes esquece qual deve ser a fonte desses camaradas. Vocês já foram de igreja em que o pastor abre a Bíblia
E ele lê o texto, fecha a Bíblia e prega o que ele quer. Já viram isso daí? Muita igreja é assim, o cara abre, lê, às vezes tira o título da mensagem do texto, cara, fecha ali e esquece, vai. Às vezes nem é errado o que ele fala, só não sai do texto. Eu já fui de igreja assim, na minha juventude eu fui de igreja assim. Há pessoas que aconselham, há livros de aconselhamento, baseados em tantas pesquisas mais recentes de tal área, mas que muitas vezes lidam com temas bíblicos, sem citar um versículo. E as pessoas baseiam seus ministérios tanto em tantas coisas, sua capacidade de comunicação, de liderança. Tem gente que tem ministério baseado na capacidade de fazer piada, né? Não que eu morresse de fome, certo, Léo? Se fosse assim, mas não é uma fonte confiável. Puxa, gente, não é uma força, né? Gente baseando seu ministério em dons administrativos, experiência de igreja, experiência de empresa, como eu já vi, mas que muitas vezes são incapazes de pegar um parágrafo da Bíblia e trazer de forma relevante para a vida. Mas nós aqui, nós não somos assim. Nós somos o povo do livro. E dentre as verdades fundamentais do povo do livro, existem algumas verdades inegociáveis: a trindade, a divindade de Cristo, a salvação pela fé. Mas se existe uma verdade que a gente também não abre mão, é que a Bíblia é a palavra de Deus. Calma. Eu já ganhei muitos bons presentes na vida. Já ganharam bons presentes? Já ganharam? Ganhou? Quem faz em julho quem faz aniversário em julho aqui? Olha lá, dicas então, familiares ouçam as dicas. A última que eu ganhei de presente foi essa daqui. Nem tirei da caixa, Maurício. Fiquei com dó. É a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, né? Tá lá, eu estou deixando, porque eu vou desgastando as Bíblias que eu uso, então eu preciso de uma renovação. Essa eu ganhei do Maurício, faz um tempinho, né, Maurício? Foi na Pandes, não foi? Olha aqui, essa daqui é uma Bíblia em hebraico moderno, é o Novo Testamento em hebraico atual. Se você fala hebraico atual, você pode olhar, tá? Eu ganhei do queridíssimo Rogério Portela, muitos anos atrás. Essa aqui eu ganhei no dia da minha ordenação ao Ministério Pastoral, Bíblia de Estudo de Genebra, ok? Oh, meu Deus. Vai orando aí. Repreende aí. Repreende a falta de coordenação do pastor. Essa daqui eu não sei se eu ganhei, mas foi a Bíblia que eu mais usei na minha vida, e ela está em fascículos, olha aqui. Eu usava na época de seminário, então não é por falta de cuidado, é muito uso mesmo. É uma forma de dizer que foi falta de cuidado. Essa daqui foi o Maurício que me deu. Você tem essa daqui, Maurício, Bíblia arqueológica? Não? Essa Bíblia é muito boa, especialmente os livros bíblicos, mas tem outras coisas boas também. A parte arqueológica é muito, muito, muito boa. Essa daqui eu ganhei de um colega de seminário que tocava comigo na banda. É o Antigo Testamento, Bíblia Stuttgartense, né? Vocês viram, né? Passou na mão de vocês aí outro dia, né? Alguém está com uma página de Oséias? Não, brincadeira. Essa aqui eu acho que eu comprei na época de seminário, que é a famosa Bíblia anotada, né? Também está em fascículos aqui, né? E usei muito essa Bíblia na época de seminário. Tem mais uma aqui, das que eu olhei lá e lembrei a fonte. Isso daqui foi um membro da igreja na época que me deu a Bíblia evangelística. Foi o Maurilo que me deu essa Bíblia aqui. Turma, tudo lido, não na mesma, né? Na época do aeroporto, eu comprava uma caixa de Bíblia, eu evangelizava no aeroporto toda semana. E eu levava lá umas 20 a 30 Bíblias na minha mochilinha do computador. Eu montava ali.
Aí comprar uma caixa, a caixa vinha 52 Bíblias. Então eu ia pondo que cabia na mochila e levava. E quando eu tinha o culto na sala ecumênica, que era um tempo de evangelismo, e eu sempre falava o seguinte: ó, você está com uma Bíblia aí que eu te emprestei. Eu vou te falar, se você tem outras em casa, né? E essa aqui você vai chegar na sua casa, vai pegar a sua pilha de Bíblias e colocar lá em cima. Deixa aqui que eu distribuo para outro. Mas se você quiser levar essa Bíblia, por qualquer motivo, você vai ler no avião, você vai, enfim, ter essa Bíblia para você levar, que era uma pequenininha, tem até aqui na igreja alguns volumes dessa daí. Pode levar, é presente, é sua, de graça, é presente. Eu não sei quantas Bíblias foram em 5 anos, mas foi mais de 1000, com certeza. Sabe por quê, turma? Eu acredito que a Bíblia é um baita presente. Não tem presente melhor. E, de fato, olha, eu lembro dessas Bíblias que me deram aqui, ok? Porque é um baita presente. Mas ela é um presente maior quando a gente fala do seu conteúdo, ok? Quem vai me ajudar? Ju, me ajuda aqui, filhão, por favor, para eu poder seguir aqui. Isso, pega um pano, um babador. Ó, quase que eu molho a sua Bíblia, Maurício. Minha Bíblia. A Bíblia é esse presente de Deus. Agora veja comigo. Se a Bíblia, ele foi buscar um pano aí. Eu vou deixar essa aqui comigo. A hebraica, meu hebraico morreu, coitado, Rogério, me deu a Bíblia e meu hebraico morreu. Aliás, o hebraico moderno nunca existiu, né? Então, filhão, enxuga lá para nós, por favor. Ó, não molhou o boletim, hein? Olha. Obrigado, filho. Muito obrigado. Já fica com o rolo aí, porque você sabe. Obrigado. Tá ótimo, já rolou. Já dá uma lustrada no teclado ali, ó. Obrigado, filho, tá ótimo. Olha, ótimo serviço aí. Tá contratado, filhão. A Bíblia é esse presente de Deus. Não é gente dando um para o outro, é Deus que um dia entregou para a humanidade. E porque ela tem essa origem tão especial, divina, ela tem para a gente algumas características apresentadas no texto. Porque ela é um presente de Deus, em primeiro lugar, o texto vai dizer que a Bíblia ela é útil. Veja comigo o versículo aqui, olha lá, versículo 16. Toda escritura é inspirada, é dada, soprada, presenteada por Deus. E por causa disso, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Porque a Bíblia tem essa origem sobrenatural, divina, e foi dada para a humanidade. Paulo faz uma aplicação em 4 áreas em que a Bíblia ela é útil. Primeiro, a Bíblia ela é útil para nos ensinar. Depois, para nos corrigir, nos repreender. E finalmente, para nos educar na justiça. E Paulo vai dizer, a Bíblia é útil, a palavra proveitosa, ela tem função prática. E para isso ela não pode ser deixada esquecida na prateleira. Por isso a pergunta combinada, mas você leu? Não. É que nem a história daquela irmã que chegou em casa da igreja e falou, cadê meus óculos? Perdi meus óculos, cadê? E começa a procurar, será que eu deixei na igreja? Será que eu deixei em casa? E vai procurando ali no domingo, na segunda-feira, e fala, meu Deus, onde que eu deixei meus óculos? Chega na terça-feira, revira a casa, não acha. Quarta-feira liga para o pastor, pastor, vá lá na igreja, vê se eu deixei meu óculos na igreja. Pastor vai na igreja, procura, não acha óculos. Aí chega quinta-feira e vai para cá, vai na padaria, fala assim que eu deixei na padaria, faz o caminho que fez, né? Chega sexta, chega sábado, chega domingo na igreja. E essas igrejas têm um culto parecido com o nosso, tem a música, depois período de oração, e os irmãos têm período de oração, a irmã levanta e fala, pastor, ora por mim, eu perdi meu óculos, eu não sou ninguém sem meu óculos. Aí a igreja ora,
e chega na hora do sermão, o pastor fala, abra sua Bíblia por favor, no Salmo 1, e aquela irmã, aquelas Bíblias com zíper, sabe? Antigamente, né? Ela acha a Bíblia meio cheinha assim, e conforme ela abre, ali estão os óculos. A Bíblia só tem valor quando a gente usa, não é resposta de oração não, é falta de uso de Bíblia mesmo. E quando a gente usa, o texto diz que ela é útil, proveitosa, e ele usa 4 verbos, eu vou falar 1 minuto sobre cada verbo. O primeiro verbo é ensinar. O que ele quer dizer aqui? A Bíblia diz pra gente o que é certo e o que é errado. Olha, isso é bom, isso não é. Depois diz o texto que ela é usada para nos repreender. Ou seja, menino, para de fazer o errado. É isso que a Bíblia diz. Nós vimos os profetas hoje. Eles corrigem. Depois vai dizer que ela corrige. Sai do errado, vem para o certo, menino. E finalmente diz que a instrução na justiça, ela instrui na justiça. Ou seja, alguém agora começa a fazer o que é certo, a Bíblia ensina a se manter assim. Mostra o que é certo e errado, para de fazer o errado, vem para o certo e se mantém no certo. É isso que a Escritura, é por isso que a Escritura serve. Por isso ela é proveitosa. Há um padrão de verdade, de certo e errado, um padrão infalível. E como pastor, me dói muito, turma, quando eventualmente alguém chega para conversar, ou pior, eventualmente eu tenho que ter aquelas conversas pastorais, e acontecem, não é tão comum, mas tem. Às vezes com algum comportamento inadequado, alguma situação de confrontação que precisa acontecer. Às vezes um pai e uma mãe que precisam ouvir uma orientação sobre como educar seus filhos. E a gente fala, turma, olha, querido irmão, não está bom. Não tem sido bom a forma como o irmão, aparentemente não está sendo boa a forma como o irmão e a irmã estão lidando com a situação, sei lá, no seu casamento, com o seu filho. E conversas delicadíssimas. Poucas vezes que eu tive... eram conversas de muito preparo em casa para uma conversa rápida na igreja. E é muito ruim quando alguém nessa posição de ouvir uma repreensão. E normalmente quando eu venho aqui, eu venho com o texto estudado, porque não quero falar da minha cabeça. Então eu trago o padrão bíblico. Olha, a Bíblia fala que seu filho tem que ser assim. E de repente você ouve alguém dizer assim, é a sua opinião. E aí eu tenho que eventualmente abrir a Bíblia na frente do indivíduo e falar, é a minha opinião. Como que você interpreta essa palavra que está escrita aqui? Eu não tirei essa palavra da minha cabeça, eu tirei do livro. Porque a Bíblia é proveitosa para isso. Ela é feita para isso. Para nos instruir no certo e errado. Para nos repreender, nos corrigir e nos instruir. Mas porque ela é presente de Deus, ela não é só útil. Veja comigo o que diz no versículo 17, olha lá, toda escritura, ela é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. E ela diz assim, olha lá, a fim de que o homem de Deus seja apto. Como que está na sua Bíblia? Está apto? Oi? Perfeito, perfeito. Na minha também está perfeito. E a palavrinha aqui é completo ou perfeito. Obrigado, queridos. A Bíblia, então, é esse presente de Deus. E porque ela tem essa origem sobrenatural, ela é útil. E diz aqui, para que o homem de Deus seja perfeito, ela é suficiente. O homem de Deus pode ser completo, pode ser perfeito se ele tiver só as Escrituras. Interessante que muitos vão dizer que esse homem de Deus, essa expressão se refere ao pastor, porque é um livro escrito por um pastor. E talvez seja uma orientação de Paulo para que aquele pastor seja um pastor completo. E se for para um pastor, tem sua utilidade. Quais são as ferramentas do pastor? Qual é a ferramenta do pastor? É a Escritura. Para que o pastor seja completo, é a Escritura que ele precisa dominar. Quais são suas habilidades ministeriais? Se o pastor disser, olha, eu não sou muito bom de administração, de planejamento, não sou muito organizado,
a minha área é conhecer o texto bíblico e aplicar. Ok, obrigado, é suficiente. Mas eu não creio que seja um texto só para o pastor. Eu acredito que essa expressão é usada aqui, homem de Deus, para se referir a um bom crente, a um crente que quer ser relevante. E quando a Escritura é usada para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, ela é suficiente, não precisa de mais nada. O crente que aplica a Escritura, ele é completo. Ele é plenamente suficiente. O homem de Deus, ele está completo se ele tiver só a Bíblia. Conversando com os jovens, há hoje uma galerinha jovem que gosta muito de teologia. Isso é muito bom. Talvez tenhamos um ou outro aqui na igreja. E seguramente no Twitter, na época que eu usava, tinha muitos assim. E os caras começam falando assim: porque eu li um tal de Sanders. Já leu E.P. Sanders? Alguém já leu aqui? Não. Alguém já leu um camarada que se chama James Dunn? Ou então N.T. Wright? Já leram ou não? O pessoal fala: porque eu li N.T. Wright e ele diz aqui assim, assado. Ou James Smith, ou Steve Myers, ou então Stanley Porter, ou Van Poitras, enfim. O cara vai citando autor. E você fala: nossa, cara, esse cara sabe muito. Eu estou terminando meu mestrado agora, se Deus quiser, vou para o doutorado ano que vem ou no outro ano. Eu não li esses caras aqui, nenhum deles. Li alguma coisa do Stanley Porter e do Van Poitras, artigos, não li. O resto não li. Nunca li nada do N.T. Wright, essa é a realidade. Mas sabe o que me dá dor, eventualmente? Que esses mesmos camaradas, eventualmente, vêm trazendo texto bíblico. E o indivíduo que leu tanta coisa, às vezes não consegue interpretar e aplicar um parágrafo. Interpretar e aplicar um parágrafo. Pastor Jairo Moreira, que livro que eu uso para a vida cristã? Sobretudo o Novo Testamento. Mas Jairo, eu precisaria aprender um pouquinho sobre casamento. Me indica um livro sobre casamento. Sobretudo o Novo Testamento. Jairo, me indica um livro sobre liderança pastoral. Sobretudo 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Não que outros livros não sejam bons, mas qual que é o ponto? Só serão bons quando e se tiverem seus princípios extraídos da Escritura. Porque a gente entende que a Bíblia é um presente de Deus e ela é suficiente. O Jairo diz o seguinte até hoje: você precisa de 2 coisas para estudar a Bíblia: do texto, e ajudaria muito uma boa concordância, que você vai vendo as citações da mesma palavra. Só isso. E ele andava com uma Bíblia e uma concordância, na época física. Hoje tem celular, não é? E a Bíblia é esse presente de Deus, e porque é presente de Deus, sobrenatural, é útil, é suficiente. O homem de Deus pode ser perfeito, completo com a Escritura. E ela tem uma última aplicação aqui, porque ela é um presente de Deus, ela é infalível. Veja comigo o texto, o que diz, olha lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja completo, perfeito e plenamente preparado, perfeitamente preparado para toda boa obra. Assim, as Escrituras são úteis, suficientes e elas são infalíveis. E eu quero trazer para você essa palavra infalível, não no sentido normal da palavra, mas essa palavra na teologia, ela tem um significado muito específico. Quando a gente diz que a Bíblia ela é infalível, significa o seguinte: a Bíblia não conduz a pessoa ao erro, à falha. A ideia é a seguinte: se a gente seguir com precisão o que está aqui nesse texto,
Se eu olhar para o texto e obedecer o que o texto diz, no seu uso literário, no seu contexto, se eu aplicar o que está aqui na minha vida, não vai ser ruim, vai agradar a Deus, vai ser bom. Por isso ela é infalível, ela não conduz ao erro. E nesse texto está dizendo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ou seja, em todo tipo de obra que vale a pena diante de Deus, se eu aplicar a Escritura, vai dar certo. Eu vou estar preparado para isso. Interessante que essa expressão toda boa obra, usada pelo apóstolo Paulo, ela é muito forte. Não é para algumas coisas, a Escritura eu uso para isso, para isso eu uso outro manual. Toda boa obra. Eu quero usar a Escritura nesse aspecto da minha família, mas nisso aqui eu não gosto. Eu vou dar um exemplo muito prático para vocês e creio que como pastor, veja, você é o líder da sua casa, eu vou dar o que eu realmente acredito e nesse aspecto da infalibilidade aqui. Muitas pessoas me perguntam, já perguntaram aqui, já perguntaram em aula, já perguntaram em tanto lugar: Pedro, devo usar a vara, a disciplina física com os meus filhos ou não? E aí as pessoas falam: nossa, é uma pergunta sobre educação de filhos. Não é uma pergunta sobre educação de filhos. Não é assim que eu leio, não é assim que eu entendo. No fundo é uma pergunta de: Pedro, na sua opinião, qual é a fonte de autoridade para você lidar com os seus filhos? Porque em bom português, o uso de uma disciplina física é tão evidente na Escritura que a pergunta não é sobre se isso está na Bíblia ou não. A pergunta é: você realmente acredita que aquilo que a Bíblia recomendou no passado é válido hoje e tem os mesmos efeitos? É essa que é a pergunta. Você acredita que se eu usar esses textos de Provérbios e do Novo Testamento, ok? Também mencionado isso no Novo Testamento. Em que você acredita que se eu usar isso é confiável, vai produzir algo bom nos meus filhos? Essa é a pergunta. Não precisa nem dar resposta. Outra área polêmica. Pedro, você acredita que a esposa deve ser submissa ao seu marido? Em tudo, por exemplo. E aí a pergunta, veja, não é uma pergunta sobre casamento. É claro que a gente vai ter que definir o que é submissão na Escritura. Mas uma vez definida, não é uma pergunta sobre casamento. É uma pergunta sobre essa fonte de autoridade que você usa, você aplicaria na sua vida hoje? Será que as coisas não mudaram? Você confia que a Escritura revelada assim é isso mesmo? Essa é a pergunta. E a minha resposta é: para que o homem de Deus esteja completamente preparado para toda boa obra, ele precisa seguir o que a Escritura recomenda, goste a gente ou não. E posso ser sincero? Normalmente a gente não gosta. Não gosta. O normal é não gostar, é rejeitar. Não, deve ter alguma outra explicação. Não pode ser. Será que é isso mesmo? Vamos por outro caminho. O texto diz: ela é infalível. Em toda boa obra, ela vai mexer com a gente, para o bem. E eu acredito na Escritura. A Bíblia, ela é esse presente de Deus. Veja, ela não é natural, ela é sobrenatural. E porque ela sim, ela tem aplicação prática, ela é útil. Ela é completa, suficiente para o que a gente precisa, torna o homem de Deus perfeito. Em último lugar, ela é infalível. Quem segue a Escritura não comete erros. E turma, é assim que nessa pequena igreja
nós interpretamos o texto bíblico e a realidade é que alguns irmãos vão dizer para mim, pastor, mas eu não penso assim. Até acho legal estudar a Bíblia, acho que é uma boa fonte, tem muita coisa boa, pode ajudar, mas ela não é tudo isso. Tem outras coisas. E eu respondo assim: se não vierem diretamente da Escritura, ou nem que seja indiretamente em coisas não reveladas, você pode pensar assim, mas assuma as consequências, ok? Porque se na minha leitura e como pastor dessa igreja, se a nossa fonte de satisfação, de compreensão da vida, de vida cristã, de ministério pastoral, se não vier da Escritura, muito obrigado, Deus te abençoe, mas aqui não é assim. Porque na nossa igreja, no que diz respeito a esse trabalho pastoral, nós estudamos a palavra de Deus e tentamos com sinceridade colocar o texto em prática. É claro que às vezes a gente não consegue, é óbvio, por isso que tem a graça de Deus. Aí tenta aplicar na vida pessoal, eu tento, turma, ok? Você já me conhece com esses meus defeitos também, mas eu podia ser pior, vai por mim, podia ser pior. Eu estou tentando, esse é o melhor que eu estou fazendo, né? Mas a partir da Escritura, Deus tem trabalhado aos poucos. Quem sabe, o meu objetivo um dia, e esse é o autor bíblico que mais me encoraja. Muita gente fala assim, eu quero ser como Jesus, né? Amém, aí tá certo, tá? Mas para mim, ainda está um pouco longe. E se eu chegar próximo daquele camarada, um cara que falava demais, que era impulsivo, que pegava espada para cortar a orelha, o tal do Pedro, né? E brigava com não sei quem, brigava ali, e Paulo repreende, mas chega no fim da vida, é um velhinho fofo, porque ama as pessoas através da Escritura, e é aquela pessoa que se pareceu até com Jesus no jeito de falar, e fala, eu sendo um pastor como vocês e tal. Se eu chegar perto de alguém assim, melhorar, já está bom para mim, eu já estou satisfeito. Porque a Bíblia faz isso até com um Pedro. Pega o camarada ruim e transforma o camarada menos ruim. E é isso que nós queremos para nós, através da Escritura. E eu sei, irmãos, que esse tipo de perspectiva não é para todo mundo. Há pessoas e igrejas, eu já vim de igreja assim, que preferem outro caminho. E eu só posso lamentar se alguém sai daqui dessa igreja por esse motivo aqui. Mas nós não vamos mudar, eu lamento profundamente. Mas nós vamos seguir juntos, estudando a Escritura e aprendendo com a palavra de Deus revelada para nós. É isso que eu tenho para a gente hoje. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse presente. O Senhor que não precisava, o Senhor veio ao mundo e revelou a palavra de duas formas. A palavra encarnada, que é Jesus Cristo, e a palavra revelada, que é a Escritura. E esses dois conteúdos não se contradizem. O que Jesus diz é a Escritura, e o que a Escritura revela, ela revela em perfeita harmonia com a pessoa de Cristo. Senhor, nós somos o povo do livro. Essa igreja é a igreja do livro. E nós queremos ser o povo do livro, o povo que te ama através das Escrituras, que prega o Evangelho com base nas Escrituras, que busca a santificação a partir das Escrituras, e que julga a realidade da mesma forma que as Escrituras julgam a realidade. Nos dá uma igreja, Senhor, me dá uma igreja aí, a uma vida de interesse em aprender, mas não aprender academicamente, aprender de forma prática, útil, e sendo assim percebendo a suficiência da Escritura para resolver os nossos problemas reais, e não só a suficiência, mas também a sua utilidade e a sua infalibilidade. Faz isso com essa igreja, faz isso comigo. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em teu nome. Amém. Turma, pegue seu boletim.